Olá, pessoal! Vamos falar aqui de um julgado que está no informativo 829 do STJ, que trata sobre processo civil e direito tributário. As temáticas envolvem aí a execução fiscal, exceção de pré-executividade e prescrição intercorrente. Consta do destaque o seguinte: à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na execução de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, que está lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, Lei 6830 de 80. E no inteiro teor da versão resumida, né, no inteiro teor do informativo, consta o seguinte: qual que é a controvérsia aqui? A questão jurídica controvertida a ser equacionada em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, importante mencionar isso aqui, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão de reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF. Vamos lá então. A fixação de verba de advogado com base no princípio da sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, a qual caberá arcar com um ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora. E está assim previsto lá no artigo 85 do CPC, que diz, literalmente, a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor. Já o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex-adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada, como bem leciona a doutrina. Então, esse processo existiu por culpa sua, princípio da causalidade. É exatamente sob essa perspectiva, a aplicação do princípio da sucumbência e ou causalidade, que deve ser examinado o cabimento ou não da fixação da verba honorária nos casos em que, após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, a execução fiscal é extinta em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Vale destacar aqui que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição ordinária ou direta, que está lá no artigo 174 do CTN, cujo marco inicial consiste na constituição definitiva do crédito tributário e antecede, portanto, a propositura do feito executivo, é deflagrada já no curso da execução fiscal, a prescrição intercorrente, com a prolação da decisão de arquivamento dos autos, conforme o artigo 40. Então veja a diferença entre a prescrição intercorrente e o termo inicial da prescrição intercorrente e o termo inicial da prescrição lá do CTN. Verifica-se que no caput do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal há um aspecto fundamental ao deslinde da controvérsia, qual seja, a prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, pressupõe a não localização do devedor ou de bens de sua propriedade sobre os quais possa recair a penhora. Situações de fato relacionadas essencialmente ao devedor e cuja constatação apenas se dará após a propositura do feito executivo. É relevante também dizer aqui o seguinte, que o reconhecimento da prescrição intercorrente nas hipóteses que foram pontuadas aqui não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da ação fiscal relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do executado.
Assim, a constatação da prescrição no curso da execução fiscal pelo juiz da causa, mesmo após a provocação por meio da apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, inviabiliza a atribuição ao credor dos ônus sucumbenciais, de acordo com os princípios da sucumbência e da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Cabe pontuar que essa conclusão deve ser admitida mesmo que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no artigo 40. Ou seja, se esse fato superveniente, prescrição intercorrente, for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em fixação de verbas honorárias. Então, nesse raciocínio, nós temos uma tese jurídica fixada que foi: à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Bom, espero que a leitura nossa tenha ficado clara aqui e ajudado um pouco na interpretação. E é isso que temos para hoje. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.